Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Eu sou Gisele Federici. A gente está começando uma entrevista muito bacana hoje aqui na TV 247. Quem entrevista comigo é o Leonardo Atushi. A gente está com o Eduardo Moreira, que é economista, engenheiro, é escritor também e tem um canal no YouTube há não tanto tempo, né? Muitos de vocês já conhecem o Eduardo Moreira, vocês inclusive pediram várias vezes para a gente trazer ele aqui. E ele explica economia de uma forma muito fácil e de uma forma diferente também, porque a gente nunca ouve essa coisa de distribuição de riquezas e, principalmente no Brasil, concentração de riquezas, né? Que é o ponto que você mais toca. Mas você é um cara que tem uma trajetória dos bancos, né? Isso. Você se formou na Califórnia, depois estudou aqui também, então vem de uma trajetória mais conservadora do mercado. Dá para se dizer que você foi banqueiro, né? Isso. Não, fui verdadeiramente banqueiro. Exato. Um banqueiro na TV 247. Exato, olha só. E aí, só que agora você fala que tem gente que é muito rica, tem gente que é muito pobre, a gente precisa dividir isso aí, e que tá tudo errado, e que cada vez que as pessoas são mais ricas, elas pagam menos impostos. Então, como é que se transformou esse Eduardo Moreira? Tudo bem. Como é que você ficou de esquerda? Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite de vocês, é muito bacana estar aqui. Conheci um ex-colega de vocês há pouco tempo, que foi um cara que eu fiquei encantado, o Gessé, né? Então eu aproveito para deixar um abraço para o meu amigo Gessé. E eu tenho uma origem super conservadora, uma origem super capitalista, né? Em termos de onde eu nasci, a família que eu nasci. A escola onde eu estudei um pouco menos, eu estudei no São Vicente, no Rio de Janeiro, que é uma escola até mais conhecida como sendo uma escola mais de esquerda, assim. Mas, trabalhei no mercado financeiro durante 20 anos, então, naturalmente, eu sempre fui aquele cara meio que programado mentalmente para acreditar na eficiência dos mercados, para acreditar que o lucro é aquilo que deve ser buscado a todo custo, o resto acaba que se resolve ali, acreditar muito que a solução para a pobreza e para a miséria é a questão de você doar, fazer um trabalho voluntário, não sei o que é isso que resolve. E à medida que eu fui ficando mais velho, alguns eventos foram acontecendo na minha vida e que me jogaram nessa caminhada um pouco mais progressista, assim, que hoje ficou muito mais progressista, né? E de esquerda mesmo. As pessoas têm medo de falar de esquerda. Para a definição histórica de esquerda é uma coisa bonita pra caramba, né? Na Revolução Francesa, a turma que queria acabar ali com o absolutismo, com aqueles absurdos todos, com aquela desigualdade toda, sentava do lado esquerdo. Então é isso. Eu luto contra esse tipo de crueldade, esse tipo de desigualdade. E o primeiro evento que aconteceu foi quando eu estudava na PUC, engenharia, e teve um projeto que eu me inscrevi para poder fazer um estágio, e era um projeto junto com o Serviço Social da PUC, dentro das principais favelas do Rio de Janeiro, e eu fiquei durante 2 anos nas comunidades mais carentes do Rio de Janeiro, fazendo estudos para contenção de encostas, para não haver o deslizamento de encostas, que é um dos maiores problemas que você tem no Rio. Você tinha muito saco plástico, e aquele negócio se acumula ali no talude, né, na montanha ali, e quando chove, aquele saco plástico junta a água toda e desce destruindo tudo. E eu passei 2 anos vivendo uma realidade que eu não tinha ideia que existia, mas não tinha ideia mesmo. E eu falo, me arrepio, porque eu me lembro até hoje de entrando. É um labirinto, né? Uma favela, uma comunidade carente é um labirinto. Você entra, o pessoal que entra para fazer ali a caridade, não sei o quê, e estou falando isso sem menosprezar e caricaturar o negócio, mas para ali na associação de moradores, na quadra onde tem um baile funk, não sei o quê. Quando você entra na comunidade de verdade, é uma casa subindo por cima da outra, você chega lá em cima, você não sabe voltar. E no meio desse caminho, eu via crianças com 2, 3 anos de idade brincando no meio do esgoto, um em cima jogando água pro outro, e aí a mãe saía chorando, desesperado, meu filho tá com esse problema, pelo amor de Deus, doutor, me ajude, não sei o quê. E aquilo foi meio que um choque total, assim, é um mundo que você não conhece. Um pouco a história do Siddhartha Gautama, que não deixavam ele sair das muralhas, né, e deixam ele sair eu saí do meu palácio, e aquele negócio foi muito forte para mim. E aí depois disso eu fui estudar nos Estados Unidos, estudei economia lá nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, entrei no mercado financeiro e voltei a me afastar dessa preocupação social. Só que à medida que eu fui ficando mais velho, eu voltei a ter um interesse muito grande pelos estudos, assim, né? E comecei a estudar muito, muito, muito. Eu sou um cara muito de fazer conta, sou um engenheiro que parou na economia. E quando eu comecei a fazer conta, o negócio, e cada vez ganhando mais posições ali no mercado financeiro, me tornando banqueiro no final,
os segredos foram todos caindo, um atrás do outro. E eu comecei a ver como o negócio funcionava. E quando eu vi como o negócio funcionava, eu fiz a conta, eu falei, peraí, eu não posso fazer parte disso. É aquilo que eu brinco o seguinte, de repente você compra essa blusa que você está usando numa marca de roupa, você comprou a vida inteira, você adora aquela marca de roupa e você vive numa boa com isso. Aí um dia você vê ali a fábrica, resolve olhar ali na janela e você vê o cara que está fazendo dando uma chicotada no outro que está acorrentado. Você não vai mais comprar aquela roupa e você vai começar a lutar para que aquilo não aconteça. Se você continuar a comprar roupa depois daquilo, existe um problema nessa história, né? E eu falei assim, esse negócio não pode continuar. E tentei começar a mudar o sistema de dentro. Até que eu cheguei à conclusão, que é a conclusão que eu tenho hoje em dia, que é absolutamente impossível, principalmente se falando de mercado financeiro, você mudar a forma como as coisas funcionam de dentro do mercado financeiro. Eduardo, deixa eu só trazer uns comentários, porque tem muita gente aqui se manifestando e a gente vai avançar nessa sua ideia. Ó, a Eliana Gregolini, sou ex-bancária e aprendo com ele todos os dias. Luciano Souza, esse cara é demais, sou fã dele da forma como ele explica as coisas. A sua popularidade está tão em alta aqui que o Júlio César está dizendo, quero Eduardo Moreira, ministro da Economia do governo de esquerda que este país um dia terá. E olha o superchat que chegou. Você chegou aí já? E já tem aqui o Zé Carlos Medeiros dizendo que você é o novo Engels do planeta. Está só à espera de um Marx para que a gente tenha um novo manifesto aí. Você falava, acabou de dizer que você tentou mudar o sistema por dentro e chegou à conclusão da impossibilidade. Algumas pessoas dizem, inclusive, que o sistema financeiro, da forma como está estruturado, ele é um problema para a economia, porque ele tira riqueza, ele não cria riqueza, ele subtrai riqueza da sociedade. E aí eu queria que você detalhasse um pouco mais para quem não conhece os meandros do sistema. Você sabe que vocês dois usaram, e eu fiquei muito feliz com isso, vocês dois usaram uma palavra que eu fiquei muito feliz, né? Foi riqueza e não dinheiro. Existe uma confusão muito grande das pessoas hoje em dia, e o livro que eu lanço no começo desse ano é sobre isso, um livro que o título provisório é Desigualdade, entre o que é riqueza e o que é dinheiro. Dinheiro é uma coisa que vale nada, não quer dizer nada, porque é um pedaço de papel escrito, sujo, pequeno, não serve para nada aquilo. Você quer saber qual o valor de dinheiro? É o seguinte, fica trancado num cofre com 10 milhões de dólares durante uma semana e vê se daqui a uma semana você vai voltar vivo. A única coisa que tem valor é a riqueza, né? E o que é riqueza? Riqueza é o seguinte, essa água que a gente está tomando, essa caneca, é o leite que a gente toma, a carne que a gente come, tudo isso é riqueza. Só que hoje em dia as pessoas não pensam mais em riqueza, as pessoas pensam só em dinheiro. Você tem um sonho com um cofre com 10 milhões de dólares, você não tem um sonho com um monte de maçã, um monte de laranja, um monte de coisa, que é a verdadeira riqueza. E elas tentam achar a solução imaginando uma solução que traga o dinheiro suficiente para todo mundo. Mas se dinheiro fosse o problema, a gente pegava a Casa da Moeda, tacava lá para emitir nota, acabou o problema de todo mundo. E não é, e é riqueza. E eu vou chegar na questão dos bancos com esse raciocínio que eu estou fazendo. E o que é a riqueza? A riqueza são coisas que a gente consegue ou produzir, né? Ou que a gente dispõe de energia, do trabalho que a gente tem, ou coleta e caça, etc. E para toda riqueza que a gente tem, precisa existir um investimento. Não existe a gente gerar nova riqueza sem ter um investimento. E o que significa investimento? Investimento significa você abrir mão de uma riqueza que você já tem hoje, ficar mais pobre aquilo que você abriu mão, esperando que, num momento no futuro, isso que você abriu mão de riqueza volte como um pedaço maior de riqueza. Pois bem, isso sempre existiu durante todo o tempo, até que em um certo ponto da evolução, passou a existir a propriedade privada. E quando passou a existir a propriedade privada, aconteceu uma coisa que é muito curiosa, e é bacana que aqui a gente está falando, por exemplo, de Marx, sem entrar no livro, sem entrar nos detalhes. Olha que legal que a gente está falando. Antigamente, quando você chegava, é o seguinte, você era um cara que produzia arco e flecha, e era um cara que colhia maçã. Olha como todo mundo vai entender o conceito do Marx agora, sem nunca ter lido Capital nem nada. Se você produzisse um arco e flecha, e um arco e flecha valesse 6 maçãs, você pegava e produzia o arco e flecha, você me dava o arco e flecha, eu te dava 6 maçãs. Se amanhã você não queria mais as maçãs e quisesse o arco e flecha, você conseguia trocar as 6 maçãs de volta por o quê? Por um arco e flecha. Claro. Não era essa a razão de troca? O que acontece depois que você passa a ter o dono do meio de produção? Você produz o arco e flecha. Eu não te pago com a maçã, eu te pago com dinheiro. Amanhã, se você pegar o dinheiro que você recebeu e tentar comprar um arco e flecha,
você não consegue comprar arco e flecha. Ou seja, no meio do caminho tem a mais-valia. Você produziu, mas entende como sem falar mais-valia você consegue entender? Ou seja, você produziu uma coisa e recebeu uma coisa em troca. Só que o que você recebeu em troca não vale aquilo que você produziu, porque ficou um pedaço com um cara que não tem, que é o dono da história. Isso é importante porque aí a gente fala o seguinte, e alguém tem que investir para criar essas coisas. E esse investimento é o que gera a nova riqueza. Por isso que para um país crescer, ele tem que ter investimento. É um dos maiores problemas do Brasil. A gente investe pouco aqui no Brasil, principalmente em infraestrutura, etc. E a gente consegue crescer pouco aqui, tem um crescimento potencial pequeno. Os bancos, vendo esse fluxo todo, quando inventou-se o dinheiro para ser essa moeda que representava o fluxo de riqueza, ela ficava sempre no meio do caminho, na troca de duas riquezas, surgiu uma figura que era o seguinte, olha, eu sou o dono das rotas por onde transitam esse dinheiro e eu ganho em todas as transações. E começaram a surgir esses banqueiros. E no meio da história, começou esses banqueiros a meio que otimizar o mercado e falar o seguinte, olha, quem tem mais, tem recursos em excesso, pode emprestar dinheiro para quem está faltando, e isso cumpre um papel, porque esse cara vai pegar isso que está faltando para poder investir e gerar mais riqueza também. Essa é a visão inicial dos bancos, né? Inicial. O banco é legal, ele está fazendo esse papel de... Só que aí ele percebeu no meio do caminho, as pessoas perceberam que ao invés de você ganhar a sua riqueza como uma parcela da riqueza que já era criada, que quando existia uma sociedade tribal era o que fazia sentido, por que era o que fazia sentido? Era todo mundo, ninguém era dono da terra, isso é uma invenção que o Carlo Polanyi fala muito bem, né? Um ativo fictício, né? No terra, sou dono da terra. Quem disse que é dono da terra? Um dia um cara chegou e falou, eu sou dono dessa terra, porque ninguém fez. Começou assim, né? Mas o ponto é o seguinte, quando você... chegou e passou a ter essa história, o cara não falava o seguinte, olha, nós temos que produzir tanto e a riqueza da comunidade é o que faz todos da comunidade serem fortes, se a comunidade se protege, a comunidade vai ficando cada vez mais rica, uns têm mais dinheiro que outro, mais riqueza que outro, não sei o quê. Não. Eu tenho que juntar o máximo possível. E o máximo possível que eu junto, ou pode ser da riqueza gerada, ou pode ser tirando da riqueza de alguma das pessoas do meu próprio grupo, que é uma coisa louca que você está pensando. Você está enfraquecendo o seu grupo, que é quem defende. E aí você começa a enfraquecer o conceito de nação. Porque nação é o grupo, Estado é a pessoa jurídica que representa esse grupo. E aí você chega ao extremo, e aí a gente tem uma história inteira para contar, mas aí você chega ao extremo, como é o caso do Brasil hoje em dia, quando as pessoas mais ricas, elas veem o seguinte, que é muito mais fácil para elas não correr o risco de um investimento dar errado e usar a riqueza que elas têm para manter viva as pessoas que elas mesmas jogam na beira entre vida e morte ali de sobrevivência. Então ela fala assim, você está na beira de vida e morte sobreviver. Eu te empresto a riqueza que você precisa para sobreviver. E você me paga juros sobre essa riqueza, que são juros cumulativos que acumulam sobre juros, para poder não sofrer nenhum tipo de penalidade, etc. E aí não se gera riqueza nova nenhuma, e esse cara, ele passa a enriquecer só de uma riqueza que é tirada daqui. Por isso que, na maneira como a gente tem o spread de juros, etc., no Brasil hoje em dia, a dívida é um instrumento praticamente só de transferência de riqueza. E o equity, que é o dinheiro que você tem em ações, é um instrumento de geração de riqueza. O Brasil, o mercado é quase todo de dívida. Não é um mercado de equity. O mercado de equity do Brasil é desse tamanho. A gente não tem mercado de equity no Brasil. Porque no Brasil percebe-se que é muito mais fácil você ganhar dinheiro em cima dos outros. Só para explicar, equity falando das ações. Ações, as empresas colocam o seu capital isso aí. Em bolsa. Mas eu queria entrar num ponto, Eduardo. Tem uma pergunta aqui no Superchat para a gente não perder depois, que eu acho que tem a ver com escola austríaca, né? O Luiz Fabiano está perguntando o que você pensa da praxeologia, né? Aí eu fui ver, nem conhecia essa palavra. Eu também não conheço. Mas eu fui ver, tem a ver com Ludwig von Mises, escola austríaca, etc. e tal. O Hayek, exatamente. A Sônia está dizendo que o Eduardo é genial e generoso. Mas eu queria te perguntar como que ficou a sua imagem no sistema financeiro. Você virou a ovelha negra do mercado? O que é isso? Você é chamado de comunista? Totalmente, mas isso foi no começo só, né? Agora piorou muito, né? Agora é o Engels, né? Revolucionário, não sei o quê. E eu acho o seguinte, é natural, até pessoas que estão dentro do mercado financeiro e talvez tivessem um potencial de ajudar nesse movimento de luta contra a desigualdade que a gente tem no país, é natural que o cara chegue e fale assim, calma aí, o cara saiu, eu tenho duas opções. Ou eu saio e faço aquilo que até eu acredito,
ou eu fico e critico. Porque se o cara fica e apoia, cria uma dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é quando você pensa uma coisa e faz outra. Isso gera um conflito no nosso cérebro, super estudado. Recomendo um livro para todo mundo, chama The Social Animal, do Elliot Aronson, um dos melhores livros de psicologia social. A gente tem que resolver toda dissonância cognitiva de duas maneiras. Ou a gente passa, quando a gente age de uma maneira diferente do que a gente pensa, ou a gente muda o jeito que a gente pensa, ou a gente muda o jeito que a gente age. Isso acontece com todos os jornalistas da imprensa corporativa. Eles entram de um jeito e saem de outro. Mas é verdade, porque ele tem que resolver. Mas tem que aí, pensar com a cabeça se você do patrão. continua com... Se eles continuam com essa ideia no banco, primeiro, eles têm dissonância cognitiva. Então, ele tem duas opções. Ou sair. Só que sair do mercado financeiro é muito difícil. Porque o mercado financeiro, ele faz uma lavagem cerebral que você acredita sempre que é naquele ano que você vai começar a ficar rico. É naquele ano que você vai... E eu fui explorado... As pessoas ficam objetivamente. Mas muito pouco. Muito pouco. Muito poucas pessoas ficam muito ricas, né? Então, o mercado financeiro é um dos melhores exemplos desse mundo que a gente existe, de um monte de gente que trabalha pra caramba, que faz o negócio acontecer, para pouquíssimas pessoas, medíocres, a maioria delas. Então, a maioria das pessoas do mercado financeiro são medíocres, são pessoas absolutamente medianas. Só você pensar o seguinte, o Brasil é um país que tem uma educação que não está ali entre as melhores do mundo. Ponto 1. Ponto 2. Só 1% aqui do Brasil tem o acesso ali a um negócio de super qualidade. Então a gente está pegando um país que não tem uma boa educação, um grupo dentro de um pedaço muito pequeno que vai disputar para ver ali quem é o melhor. Estatisticamente é claro que esse grupo é medíocre. Pensei que eles tivessem chegado lá pela meritocracia. Meritocracia. No Brasil, 70%, isso é estudo ao CDE, né? 70% das pessoas que têm muito dinheiro no Brasil, ou elas são herdeiras, ou elas são donas de algum monopólio, e a gente sabe como a maioria dos monopólios foram feitos no Brasil, ou dados pelo governo, ou privatizados, que é dados pelo governo de novo, e o outro 1/3 é compadrio, ou seja, esquema, não sei o quê. Só 30%. O Brasil é o país que tem menor, um dos países, é o vice-campeão, né? O país que tem a menor mobilidade do mundo. Porque algumas pessoas falam assim, desigualdade não é o problema, Eduardo. Você fica falando de desigualdade? Se for desigual, mas a gente subir a maré, tá ótimo, que é o papo dos liberais. Conta, de papel. Por exemplo. Papo do Amoedo. O Amoedo, ele não consegue reconhecer que ele é o problema. O dia que ele reconhecer que ele é o problema, ele vai ter outra visão de país. Mas o seguinte, se você pegar o mundo hoje, com a distribuição de renda que existe no mundo hoje, distribuição de renda e distribuição de riqueza. Se você fizer o seguinte, vamos só gerar nova riqueza, que é o meu papinho que eu falo do parquinho de areia, né? Você tem a riqueza que você tem, tá brincando num parque de areia, a riqueza que você tem é areia. Se você faz monte, tem que ter buraco, não dá pra fazer monte sem buraco. E só tem duas maneiras de tapar o buraco, ou jogando nova areia, crescendo, ou distribuindo, derrubando os montes. Vamos supor que a gente só quer tapar areia jogando, tapar buraco, jogando areia nova no parque. O mundo tem que crescer 175 vezes. 175 vezes é 17.500%, tá? 175 vezes não é 175% não, é 17.500%. O mundo tem que crescer 175 vezes com a distribuição de renda que existe atualmente para as pessoas mais pobres do mundo conseguirem ganhar $5 por dia, que é o nível mínimo. Só que se o mundo crescer 2 vezes, acabaram os recursos naturais do mundo. Então não tem solução matemática. Não tem solução matemática. Só distribuir. Então, só tem essa solução de distribuir. Tem que derrubar um monte. E o que os países, que são os países que têm os melhores níveis de qualidade de vida do mundo, que tem menor corrupção, que tem menor isso. Outro dia, eu gravei um vídeo, eu acho que até para tornar um pouco mais polêmico, o título que botaram é o seguinte: o maior problema do Brasil não é corrupção, né? Aí começa a parecer que eu sou a favor da corrupção, né? É uma maluquice isso. Eu sou absolutamente contrário à corrupção. Aliás, isso é uma coisa engraçada, né? Eu queria um dia, grava um vídeo alguém que é a favor da corrupção, só pra gente ver se tem alguém, né, que vai fazer. Eu sou a favor da corrupção. Tem aquela turma que pegou a faixa e botou "Somos todos Cunha". Na época do impeachment teve isso. Somos todos Cunha. Eu quero ver, eu acho interessante isso. Todo mundo é óbvio que eu sou contra a corrupção. Olha os meus atos, as coisas que eu faço na minha vida. Eu não preciso dar satisfação com a vida que eu levei até hoje. Mas o ponto é o seguinte: ninguém é a favor da corrupção. Todo mundo acha que tem que ser punido, que tem que ser severo, que tem que ser etc. Mas o maior problema do Brasil não é nem de perto a corrupção. Mas, Eduardo, olha só, tá tendo uma piracema de superchat aqui. E assim, vou te falar, você tá gerando muita riqueza aqui no canal. Você tá gerando muita riqueza. O João Sardinha, começando pelo João Sardinha, e aí você, se tiver algum conflito, você explica. Ele está dizendo: Eduardo, boa tarde, sou um grande admirador do seu trabalho, sigo você no YouTube. Diz também qual que é o seu canal no YouTube, né? Quando você estava na Jovem Pan, havia algum tipo de pressão para que você não expusesse as suas teorias? Qual que é a próxima pergunta? Não. Não, vamos lá, gente. Eu acho que é o seguinte, várias pessoas, quando eu saí
dessa função que eu estava exercendo ao longo do ano passado, me mandaram mensagens falando assim, eu imagino que você saiu por causa disso. Então a única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, vocês acertaram. É a única coisa que eu posso dizer. Então, beleza. Então, quem já tinha teorias, então as teorias estão confirmadas. A chance da sua teoria estar certa é de 95%. Essa é muito legal também. A Fernanda está sempre aqui com a gente. Eu me identifiquei com ela aqui. Fernanda, quando descobri o canal do Eduardo, até fiquei desconfiada. Achei que seres como ele não existissem. Insisti em outros vídeos e aceitei que mesmo em momentos ruins, coisas boas aparecem. Não, porque então, eu te descobri na entrevista com o Augusto Nunes. Eu falei, não é possível. Ele ainda tá na Jovem Pan, né? Sendo entrevistado pelo Augusto Nunes. Não é possível. Aí eu comecei a ver vários vídeos, várias entrevistas, e aí... É engraçado como as aí pessoas... a gente conhece melhor. Elas estão armadas, né? Então, por exemplo, hoje, quando eu falei que ia vir pra cá, aí teve gente que falou assim, você vai falar no 247? Aí quando eu fui falar no Augusto Nunes, pode? Entendeu? Então, assim... Eu acho que a ideia, gente, ela tem que ser debatida e tem que ser debatida com gente de qualidade, entendeu? Com pessoas que têm argumentos. Então o cara quer discutir comigo o pensamento austríaco, vamos discutir então. Mas o Augusto Nunes já foi meu amigo antes de virar esse personagem. Mas é um cara gente boa. O Augusto Nunes é um cara gente. Você me tratou super bem, não tem nada contra ele. Aliás, aqui ó, todas as pessoas da bancada da Jovem Pan, Tiagão, o Vila, o próprio Augusto Nunes, o Oliveira, que é o que fala 10 horas e 10 minutos. Esse cara virou meu irmão, ídolo meu. Esses caras sempre me trataram super bem. O problema não foi ali. A gente imagina. Ó, vamos continuar no Superchats. O Evaldo Abreu. Li o livro A História da Riqueza do Homem. Penso, apesar de muito antigo, ser muito atual. E a Cristina Rocha, encontrar o Eduardo no YouTube foi um sopro de esperança para mim. Responda curto e grosso. Há como investir sem endividar o país? Como fazer? Abraços progressistas a todos. Como encontrar uma chave de investimento, crescimento? Eu acho o seguinte, o endividamento, ele tem um nível saudável. Por que ele tem um nível saudável? Exatamente porque naturalmente ao longo do processo, algumas pessoas vão acumular mais riquezas do que outras, e para você fazer com que a máquina flua de uma forma melhor, se essa riqueza que está em excesso parada, sem gerar riqueza nenhuma, for para a mão de alguém que tem capacidade de usar esse negócio para gerar mais riqueza do que ele tem que pagar de juros para esse cara, você está conseguindo fazer o maior número de riqueza ser gerado. Só que a gente não tem nada disso no Brasil. A gente tem um endividamento absolutamente cruel e que para a nossa máquina. Porque o que você paga de juros é muito maior do que a riqueza do que você consegue gerar. Mas mesmo assim o endividamento é estimulado. E por que ele é estimulado? Porque quando você faz isso, você gera, e eu vou usar a palavra, sem medo de usar a palavra, um escravo econômico. É um escravo, não tem outra palavra. E por que é escravo econômico? Porque hoje em dia eu conheço, com esse trabalho que eu estou fazendo, assim, milhares de pessoas que me mandam mensagens, que o cara trabalha há 5 anos da vida dele, e o cara acorda às 5 horas da manhã, volta para casa 11 horas da noite, e 100% do que o cara ganha vai para pagar a dívida que ele contraiu. Então isso não é escravidão? Se todo o fruto do trabalho que ele tem diariamente, e aí o cara comprou o quê? O cara comprou uma cadeira nas Casas Bahia, comprou uma televisão na Marabras, comprou um não sei o que, etc. O cara já pagou, assim, 50, e aí sei lá, eu não gosto de usar a palavra culpa, mas nem o problema da Casas Bahia, não sei o quê, porque quem faz o financiamento às vezes não são nem esses caras. Mas o ponto é o seguinte, o cara já pagou 10 vezes aquele sofá, 10 vezes o sofá, e ele deve 100 vezes o sofá. Então ele virou um escravo, e o cara não sabe como sair, e isso começa a dar desespero. E tem gente que põe uma bala na cabeça por causa disso. E o cara na outra ponta, ele tá só pensando o seguinte, fala assim, vem cá, já tiramos 10 sofás do cara, como é que a gente tira mais 30? É só isso que o cara pensa, é desumano o negócio. Ele não sabe que do outro lado tem um cara que é pai de filho que nem ele tem. Mas esses caras chegam em casa, dormem numa boa, assim, tranquilo, consciência tranquila. Cara, eles dormem. Por quê? Seus ex-colegas de trabalho. Porque aí eles pegam ali os 4 relatórios da escola austríaca e arranjam uma coisa para acreditar, achando que aquilo ali um dia vai fazer o mundo funcionar direito. E aí, o que eu tento trazer nos meus vídeos é o seguinte, eu falei escola austríaca brincando, tem 10 milhões de maneiras de você fazer a lavagem cerebral, dizendo pro cara que ele não está cometendo uma coisa errada, que o que ele está fazendo é justo, que existe na outra ponta também. Tem um monte de gente que mata a gente na rua porque você está convencendo ele que aquilo que ele está fazendo é por um bem maior, né? E a pessoa acaba acreditando porque ele precisa acreditar em alguma coisa, se apoiar em alguma coisa. Mas quando você faz conta não dá para chegar.
Eu fiz uma conta há pouco tempo atrás, que aliás é um vídeo do meu canal. Você falou do meu canal. Meu canal no YouTube é Eduardo Moreira. Mais fácil impossível. Beleza, hein? Vamos lá. Entrar no canal do YouTube Eduardo né? Moreira, você vai entrar. Eu fiz uma conta outro dia que eu falei, agora eu vou convencer a galera. E realmente esse vídeo bombou. Que eu falei assim, ó, se você no Brasil é pobre ou classe média, pode perder a esperança. Não tem esperança. Esse bombou mesmo. E por que não tem esperança? Porque é o seguinte, se eu fiz uma conta, pegando os dados do IPEA e do IBGE, o número de pessoas que moram no Brasil em domicílios que ganham até R$ 2.300 por mês o domicílio inteiro, e falei o seguinte, para essas pessoas ganharem R$ 1.500 a mais por mês. Tá? Por que 1.500? Porque eu escolhi 1.500, é uma planilha, você pode botar o valor que quiser. Mas eu botei 1.500, se você for pegar o Diese, tá? Ele bota R$4.000 como o mínimo que o brasileiro deveria ganhar para ter uma vida de qualidade. No meu caso, está até um valor bem abaixo disso, como a média desse valor é em torno de R$1.000 e poucos, um pouquinho acima do salário mínimo, eu estava falando de R$2.500. Para todos os brasileiros ganharem pelo menos R$2.500, esses 50% mais pobres, você teria que ter um aumento, tá? De uma geração de riqueza, não estamos falando mais de dinheiro, de 1 bi 300, tá? De 1 trilhão e 300 por ano. 1 trilhão e 300 por ano, aí você fala, pô, moleza, o nosso PIB ali está quase perto de 7 trilhões, a gente consegue fazer. Só que calma aí. Tem que ir 1 trilhão e 300 para esses 50 mais pobres, 50% mais pobres. Só que no Brasil, só 13% da renda gerada vai para os 50% mais pobres. Logo, nós temos que gerar 9 trilhões e pouco. Com o ritmo de crescimento do PIB do Brasil de 2% ao ano, que a gente não conseguiu nos últimos anos, mas conseguimos 2% ao ano, somos fera. Então, beleza, daqui a 46 anos a gente consegue fazer as pessoas ganharem R$1.500. R$1.500 a mais. Então não tem solução, é matemática. Você pode brigar comigo, você pode não gostar de mim, você pode ficar nervoso comigo. Agora, com a matemática, se começar a brigar com a matemática, vai brigar com a lei da gravidade, vai brigar com essas coisas também. O Brasil cresce. Reforma tributária. Só tem duas maneiras. O Brasil cresce concentrando. Você vai falar, mas 100%, 100%. Eduardo, você vai falar da solução. Deixa eu só passar pelo superchat, porque senão eles vão desaparecer aqui, é muita gente, né? O Felipe quer que você explique o fenômeno da dívida pública brasileira, se é real ou não, né? E o Cristiano pergunta se você é a favor da auditoria, né? Auditoria você da sabe dívida. Que é o seguinte... Antes, desculpa, só passar aqui, porque é muita gente mesmo. E o Pedro Cândido dizendo, bem-vindo à trincheira, Eduardo, que seus conhecimentos sejam espalhados pelo povão, agradecendo aqui. Enfim, aí depois a gente continua. Fala da dívida interna para depois a gente voltar vamos lá, vamos falar da dívida brasileira. O Brasil tem uma dívida pública gigantesca, que é o maior... Antes de falar da dívida pública, deixa eu falar um negócio da auditoria da dívida pública. Essa questão da auditoria da dívida pública, eu vou estudar e eu vou dar uma opinião para vocês. Porque as pessoas também começam a achar... Quem sabe onde a gente traz ele a Fatorelli. Isso, todo mundo está falando da Fatorelli. E hoje me mandaram o link, eu vou ler o material da Fatorelli. Aliás, teve outro dia um comentário de um cara que falou assim, o Eduardo é um infiltrado, na verdade ele é de direita. Se ele não fosse, ele já tinha falado do trabalho da auditoria da dívida pública. Tá vendo? Enquanto não falar disso, eu não sei. Gente, o que eu não sei, eu falo o seguinte, eu não sei. Eu vou estudar e aí eu vou ter uma opinião. Agora, sobre o que eu sei, eu comento. Eu vou dar uma estudada nisso, porque é um tema que me interessa muito. Mas no Brasil, o que acontece? A dívida, o endividamento que a gente tem no Brasil, em outros países do mundo também, é sempre importante falar que em outros países do mundo vive-se esse problema. A gente é campeão, porque a gente é o país mais desigual do mundo. 1% no Brasil concentra a maior renda dentro da sociedade, mais do que os sheiks árabes, mais do que os países da África abaixo do Saara, etc., subsaarianos. Mas, o que a dívida pública faz? Olha que interessante, como tudo é engenharia no final da história. Você pega e o país tem que investir para gerar riqueza. Por quê? Porque a riqueza vai sendo consumida. Toda a riqueza que você tem, ela vai sendo consumida. Aqui tinha água, não tem mais água. Então eu tenho que gerar nova riqueza. Uma sociedade que não gera riqueza, ela entra em colapso. Ela deixa de existir. Vai nas pirâmides do Egito, não tem mais nada lá. O tempo faz a riqueza ser consumida. Então você é obrigado a gerar, a produzir riqueza. E quem faz isso normalmente é o poder público, né? E as pessoas individualmente têm o direito de fazer isso. Em um dado momento, existe um mecanismo, que eu hoje em dia falo que é como se fosse um vírus que tu põe no software ali, onde as pessoas que detêm as terras, os meios de produção e o capital financeiro, elas chegam e falam assim, olha, temos que gerar riqueza porque a gente, em nome do progresso, em nome de alguma ameaça externa que pode ser criada ou real, não sei o quê, temos que gerar riqueza. Mas como é uma riqueza para todo mundo, quem tem que investir é o dinheiro de todo mundo, que é o poder público. O poder público é o dinheiro de todo mundo. E aí o poder público fala assim, beleza, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí o capital privado fala o seguinte, eu te empresto. Aí fala, me empresto, eu te empresto, depois você me paga. E aí começa a endividar.
endividar. Aí o poder público chega no nível de endividamento tal, como a gente tem no Brasil hoje em dia, estamos falando já de dívida interna brasileira, que paga lá seus quase 500 bilhões de reais por ano de juros, que o governo chega e fala assim, acabou, meu montinho de areia tá flat, não tem, tá plano aqui, não tem mais nada, não tem mais capacidade de investir. Aí o cara que gerou o problema lá atrás, ele fala assim, não se preocupe, eu te ajudo. Como assim você me ajuda? Eu te ajudo das seguintes maneiras. Quem dera fosse só privatização, que também é um ponto importante. Ele primeiro chega e fala o seguinte, para começar o seguinte, todo mundo viu que o Estado está quebrado, então o Estado é um fracassado. Quem é bem sucedido sou eu, que consigo gerar lucro, criei esse meu império, tenho meus 400, 500 milhões de reais aqui. Então é o seguinte, já que você viu que eu sei fazer as coisas, o Estado não sabe, me elege para eu tomar conta. Esse é o Amoedo, tá? Ele está incorporando o Amoedo aqui. Me elege para eu tomar conta porque eu sei como fazer riqueza. Segunda coisa é o seguinte, eu vou assumir, mas vocês já viram que como o Estado não tem capacidade de investir, quem tem capacidade de investir são só os mais ricos do país, tem que dar moleza para os mais ricos. Então vão mudar as leis, além de me eleger, elege os legisladores, aí é a falsa democracia, as pessoas elas não elegem a quem representam elas, elegem quem representa os outros, achando que vão ajudar elas. Então, é uma falsa democracia. Mas antes tem uma lavagem cerebral, porque as pessoas começam a achar que são representados por o trabalhador votando no Dória. Exatamente, o trabalhador votando no Dória. Aí o cara chega e bota o poder legislativo todo dos dele e fala o seguinte, olha, vamos dar moleza. O que é? Subsídio. 400 bi por ano no Brasil de benefícios, subsídios, isenções fiscais, não sei o quê. Vamos diminuir impostos, como está todo mundo falando, dos mais ricos. Por quê? Curva de Laffer. Você diminui e aí vai aumentar a produtividade, vai aumentar... Balela a curva de Laffer, e os Estados Unidos ia bem até 1980, quando a historinha de curva de Laffer, a Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos começaram a implantar essa historinha de curva de Laffer do neoliberalismo de diminuir os impostos. Olha o gráfico de desigualdade nos Estados Unidos, o U é ali, em 1980. Hoje em dia os Estados Unidos vivem um caos. Não vive porque eu fui lá ano passado, foi em Orlando. Foi no Parque do Mickey, entendeu? Aliás, então foi em Nova York. O que mais tem nos Estados Unidos hoje é a gente se dizendo socialista. Você sabe o que eu faço? Eu vou fazer esse desafio para você e para você que está nos assistindo. Você sabe como é que você tem que pensar no país? Seguinte, passa a acreditar em reencarnação, só por um segundo aqui. Eu não estou falando que eu acredito ou não acredito, não. E aí você pensa o seguinte, em qual país eu queria nascer na próxima vida? Eu tenho certeza que não é nos Estados Unidos. Porque estatisticamente a chance de você nascer nos Estados Unidos e ter uma vida boa vai ser, assim, 100 vezes mais baixa do que se você nascer numa Suécia, se você nascer numa Noruega, se você nascer na Suíça, na Espanha, na França, na Inglaterra, qualquer outro país desses. Até Portugal, qualquer país desses. Então você tem que pensar, não adianta você pensar no parque da montanha-russa. Você tem que pensar o seguinte, eu nasci nos Estados Unidos, vai ser aleatório, estatístico. A chance de você nascer na roubada é enorme nos Estados Unidos. Bora fazer uma rodada de superchat aqui. Vamos lá. Yara Jamal, canal A Nova Máquina do Tempo tem um vídeo interessante sobre a saída do Edu da Jovem Pan. Tem uma entrevista do Eduardo lá também, então tá entregando ouro aqui. A Sônia Regina tá dizendo, quando se vê como é o método dele de domar cavalos, falaremos disso, já dá para saber quem ele é. Acompanhe o canal dele e sou fã. Salve, Eduardo, naquele ótimo vídeo que você fez sobre a impossibilidade de pobres e super pobres aumentarem R$ 1.500, acaso não faltou considerar o crescimento populacional, aí fica mais difícil ainda. Fica mais difícil. Fica mais difícil ainda. Alexandre Uchoa, o país teria como voltar a crescer e gerar emprego sem voltar a investir em obras, consequentemente sem resolver os entraves da Lava Jato, que é uma questão. Evaldo viu o vídeo, recomendo muito. O Gasparotti dizendo, sugestões aos editores, chamem o Eduardo e o Nassif para um debate sobre economia. Vou fazer a rodada geral. Desculpa, gente, porque é muita gente, tem muito tema para a gente passar aqui. A Nádia Amadeu, Eduardo, sempre assisto, você é uma ótima luz nesse momento. Bem-vindo aqui. O seu vídeo que fala que a corrupção não é o mal maior foi ótimo. E André Brito mandou essa moeda que eu não sei de onde é. Acho que é dólar canadense. Pode ser. Eduardo, você é uma luz no fim do túnel. Então tem luz no fim do túnel, porque tem gente que fala que tem um túnel no fim da luz. E, Fernanda, se o Brasil tratasse a sua negação com seriedade, teríamos resolução de grande parte do problema da distribuição. Deixa eu voltar para o tema, então, dos impostos. Tem abaixo do neoliberalismo. Então vamos lá, abaixo do neoliberalismo. Finalmente trouxeram o Eduardo. Já sigo há 6 meses, você é um iluminado, Eduardo. Debatam também com a Fatorelli. Eu posso tirar isso aqui? Por favor, vamos pegar água para você também, daqui a pouco vamos cortar, eu pego uma água. Você defende que os ricos paguem mais impostos? Isso seria bom para a economia? Então explica por que o rico tem que pagar mais impostos. E aí já fala da reforma tributária. O Bolsonaro fala que a vida do rico é muito dura no Brasil. Então, meu Deus do céu, dos tem patrões, coisa... né? Corta nele aqui. Gente, uma boa, cara. Para começar, é o seguinte.
os ricos no Brasil, eles vivem dentro de um paraíso fiscal. Como é que você calcula quanto de imposto que uma pessoa paga? Primeiro, tem o imposto que você ganha quando você é empregado de algum lugar, é o imposto de renda pessoa física que você paga, e esse imposto de renda, às vezes a pessoa fala, o cara paga 27,5%. É mentira. Por que é mentira? Porque até, sei lá, até 2.000 e pouco, eu não sei, não lembro das faixas de cabeça. Você paga 0, aí depois você paga 7,5, depois você paga 15, depois aí chega lá nos 27,5. Então, quando você olha o imposto médio brasileiro, e você sabe que a maior parte da população brasileira está ali entre, sei lá, R$2.000 e R$8.000, né, a classe média brasileira, você vê que a alíquota média é muito mais baixa do que isso. O cara que ganha acima de R$20.000, a maior parte dessas pessoas consegue ganhar o dinheiro grosso via dividendos nas empresas que eles têm. E aí, ou o cara abre uma empresa no Simples, onde você tem um limite super alto comparado com o resto do mundo, então você pode pagar até 6% de imposto só sobre o que você paga, sobre o faturamento que você tem, ou outros modelos que a gente tem no Brasil, de lucro presumido, etc., que você paga uma alíquota pequena. Aí eu vi, por exemplo, essa semana saiu num jornal, colocou assim, Brasil, que agora assim, as notícias estão saindo de um jeito ultra canalizado, está dando vergonha ler jornal. Brasil é o país do mundo, dos estudados pela OCDE, que mais paga imposto dentro das empresas. Aí bota lá, imposto pessoa jurídica, aí bota imposto que as empresas pagam, 34% Brasil. Aí bota para baixo assim, Inglaterra, França, não sei, tudo para baixo, né? Aquele negocinho. Olha que desonestidade intelectual esse negócio que um jornal coloca. Em primeiro lugar, o cara não paga exatamente isso, porque no Brasil existe uma figura que é o juros sobre capital próprio, que você pode pegar o patrimônio da sua empresa e aí você pega a taxa de juros de longo prazo em cima daquele patrimônio e em cima disso você só paga 15%. Então já caiu de 34%, já é mentira os 34%. Em segundo lugar, nessas empresas, quando o cara tira o dinheiro da empresa, ele paga um super imposto de dividendo. Então, na França, sabe quanto é que dá essa soma? 64%. Sabe quanto que dá nos Estados Unidos? 57%. Pessoa física. Quando você soma o que o acionista paga do imposto dentro da empresa com o que ele paga de dividendo. Porque você tem que somar os dois. Lógico, você tem que pagar. É claro que você tem que somar. E olha, ou seja, a gente paga menos de 30%, porque esse 34%, quando você põe juros sobre capital próprio, ele cai para baixo de 30%, e aí não tem mais nada que o cara tem que pagar. Você não acha que o Brasil cria com isso o paradoxo da empresa pobre e empresário rico? Por exemplo, cria. Empresário rico de empresa pobre? Perfeito. E era o ponto que eu ia chegar. Perfeito seu raciocínio. Pronto. Que aí todo mundo está chegando junto no raciocínio, que é o seguinte. Quando você tributa muito dentro da empresa e não tributa nada fora, qual o incentivo que o cara tem para deixar o dinheiro dentro da empresa? Zero. Por isso que o mundo inteiro faz isso de uma forma muito mais inteligente. Vamos supor, em vez de você cobrar 50% de imposto dentro da empresa, você faz o seguinte, cobra 25% dentro e 25% fora. O cara sabe o seguinte, que enquanto ele não tira o dinheiro da empresa, ele só pagou 25%. Então ele tenta deixar o máximo de tempo o dinheiro dentro da empresa. O dinheiro dentro da empresa está empregando gente, está investindo em produção, está fazendo tudo que é o que a gente quer, que é geração de riqueza. Vamos se lembrar que é o seguinte, ninguém aqui também é a favor do seguinte, vamos dar dinheiro para todo mundo que é pobre, Não, a gente tem que gerar riqueza. Uma sociedade próspera, ela gera riqueza. Você tem o caso, por exemplo, Spinhamland, na Inglaterra, que você pega no século XVII. Spinhamland foi um desastre. Quando quiseram fazer aquela renda mínima, independente do que o cara trabalha, não sei o quê, foi o colapso. E aí depois você teve que ter todas aquelas leis inglesas para poder... Acabei de ler um livro de um cara que fala que não foi tanto colapso assim, defende renda mínima para todo mundo. Não, mas é que tá. Mas você ter a renda mínima como solução, aí eu volto para o negócio de riqueza e de dinheiro. Se não gerar riqueza, não tem como. Não tem como. Tem que ter leite para beber. Tem que ter, porque senão, assim, que é o nosso dia a dia. Então, você tem que ter um estímulo para as pessoas gerarem riqueza, ou seja, trabalhar. E aí eu venho num ponto importante, que é o seguinte. Pô, numa boa, quando eu vejo o Dória, esses outros caras, não sei o quê... Pô, meus amigos morrem de medo, não fala nome das pessoas, não. Fala. Quando você vê essas pessoas falando assim, o problema do Brasil é trabalho. Aí eu desligo a televisão. Eu juro que eu desligo a televisão. Porque não é brincadeira, né? Esses caras é o seguinte, quando o cara acorda 8 horas da manhã ali, que ele acha super cedo, não sei o quê, e tá o café da manhã na mesa posto, o cara acordou às 4 para botar o café da manhã. Aí o cara vai dormir à noite, que ele deu boa noite pro empregado dele, o empregado vai chegar meia-noite. Você acha que o problema do Brasil é trabalho?
É trabalho. Os caras no mercado financeiro que eu vejo, pessoas, medíocres, que nunca leram 3 livros na vida, ganhando 1, 2, 3 milhões de reais por ano. Então, o problema do Brasil não é trabalho. Não é trabalho. O problema do Brasil é distribuir a riqueza que é gerada, e aí sim, aí vem outra coisa que é a ingenuidade das pessoas. Temos que investir em educação. Temos que investir em educação. Mas aí vem cá, você acha que é só botar escola, vai estar todo mundo em escola? O cara trabalhando nas condições que ele está, tendo que acordar às 4 da manhã e voltar às 10 horas da noite, com a jornada que ele tem, com as condições que ele tem, morando onde ele vive. Não dá! Não dá no Brasil. A gente tem tudo é máquina de desigualdade. O sistema educacional é uma super máquina de desigualdade. Aí o cara chega e fala assim, agora o Jorge Paulo Lemann está investindo em educação. O maior barato fez uma escola aqui em São Paulo, 8 mil reais a mensalidade. Vamos mudar o problema do país. Acabou o problema do país. Depois de construir um monopólio, né? Enfim, aqui no Brasil, quase monopólio. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. Fala que eu tô... Então vou fotografar o superchat aqui. Fotografei, fala aí. A gente teve um governo que se preocupou mais em dividir o bolo. Na verdade, praticamente o único governo que efetivamente pensou em dar ali uma distribuição maior do montinho de areia. Mas houve uma conciliação ali para que as pessoas ricas continuassem ricas, né? Você matou a charada. O que você acha disso? Qual foi o grande erro do PT, na minha opinião? O grande erro do PT, agora quem gosta de me bater, mais um motivo para você me bater. O erro do PT foi não ter sido esquerda o suficiente. O PT tinha que ter sido esquerda e não foi esquerda. Quando teve que ser de verdade para distribuir, etc., ele foi direita. O que o PT fez? Você tem um monte de montinho de areia no Brasil. Montinho não, no Brasil são montões de areia. E buracos onde não tem mais areia. Você chegou no cimento ali da história. Os 2 crescimentos que a gente teve saudáveis no Brasil foram quando a gente teve Plano Real, quando você acaba com a inflação, cai areia para os mais pobres, que a inflação destrói qualquer pessoa mais pobre, porque ela não tem acesso ao mecanismo de rentismo ali, de renda, e quando você teve a distribuição de renda que o governo do PT fez nos primeiros mandatos do Lula. Só qual foi o grande erro do Lula? Você tem vários montes de areia, do qual você tem que derrubar para tapar os buracos. Qual o único monte de areia que ele botou para poder derrubar? O do Estado. O único. E não tem problema se ele tivesse feito para começar o processo. Mas qual o monte de areia que ele não teve a capacidade, coragem, tempo, iniciativa? Aí você arranja um motivo, cada um vai dar um motivo. Ele não mexeu nos montes de areia dos Gerdaus, dos Setúbals, ele não mexeu. Os montes de areia desses caras só cresceram. E aí não tem como, porque a riqueza é finita, gente. Ela acaba, é matemático, entendeu? Então foi uma plutocracia que a gente viveu ali. Mandavam quem eram os ricos. Então, o que faltou? Começou a derrubar areia, aí foi derrubando. Agora tem que mexer nos montes. Nesse aí eu não posso mexer. Porque senão eu não vou ter governabilidade, senão eu não vou ter... Mas continua a tirar desse que ainda dá. O que a gente tem hoje? O monte do Estado não tem areia nenhuma. E aí qual é a solução agora? Vamos privatizar. Vamos privatizar o quê? A Caixa. Vamos falar da Caixa, mas antes disso aqui, já que você falou do Lemann, tá aqui o Zé Alberto dizendo: estou aqui em João Pessoa tomando uma cerveja não golpista. Então, parabéns por tomar uma cerveja... Não, porque esses caras também apoiaram aí impeachment e tal. Acharam que, mesmo assim, mexendo só no Estado, estava demais. Não podia. E o Felipe Torres, então, está fazendo uma pergunta que eu acho que é importante você responder. Qual a sua opinião sobre a prisão do Lula? Antes da gente voltar para os temas econômicos. Nunca respondi sobre isso. Sempre tive medo de me fazer essa pergunta, porque isso vai me deixar mais polêmico. Agora é um superchat. Pode beber um gole d'água, né? Bebe uma água e pede um uísque aí, se quiser. O que eu acho, cara? E eu fui um cara, porque por causa da minha origem, eu sempre fui ultra crítico do Lula e etc. Casei, minha esposa fez a Dona Marisa no filme do Lula, você acredita? Minha esposa conheceu ele pessoalmente e tudo, não sei o quê. E ela ficou também super decepcionada com coisas que saíram, etc. Mas o que eu acho, assim? Eu não vou entrar no mérito de discutir se o sítio não é, não sei. Eu não sei, eu não gosto de discutir coisa que eu não tenho uma vantagem competitiva para dizer se é ou não é. Tem um monte de prova aí, ou não prova, etc., que está sendo discutido. O que eu vejo é que, na minha opinião, a prisão do Lula, ela me parece, com o que existe de processo que foi cumprido, correta e injusta. E eu vou explicar o que eu quero dizer com correta e injusta. Correta porque se o cara foi julgado por um tribunal que existe, a gente pode questionar se o tribunal é bom ou não, se é enviesado ou não é. Mas se foi julgado por um tribunal que existe, é legal, e esse tribunal chegou e falou o seguinte: olha, ele é culpado e a pena dele é tanto, e aí foi para a segunda instância e confirmou o negócio, etc., e a lei diz que tem que ser preso, então, correto do ponto de vista formal. Isso, é correto. Agora, é o seguinte, o que é a visão de justiça para mim? É a balança. É o seguinte,
O que funciona para um, funciona para todo mundo. E aí, claramente, a prisão dele me parece injusta. Porque você vê o seguinte, o que aconteceu com o Lula é, na balança, igual ao que acontece com os outros? De jeito nenhum, mas nem de perto. Então, fica muito claro para mim, quando você conta essa historinha, que é o seguinte, ó, você tem um cara que tem um sítio em Atibaia, entendeu? E o triplex que você vai ver é um apartamento ali de 100 e poucos metros quadrados ali num lugar que é de classe média, ali no Guarujá. É isso o negócio. Aí você tem o Aécio com um monte de milhão, você tem o fulaninho com bilhão, você tem não sei o que, etc. Só que qual era a diferença? O Lula era o primeiro lugar nas pesquisas. E era o cara que tinha tudo para ser eleito. Aliás, foi o que disse ontem então, o Jean-Luc Mélenchon, da França insubmissa, dizendo que o Lula foi vítima de perseguição para ser arrancado do processo eleitoral. Mas para mim, assim, é tão claro quanto essa água que eu estou bebendo. Eu não tenho a menor dúvida hoje que o Lula foi preso por causa da posição dele nas pesquisas e da chance dele assumir o poder. Esse foi o motivo pelo qual ele foi preso. Num rito, que é um rito legal, mas, na minha opinião, injusto. Tá defendendo a falcatrua do Lula. Então você não entendeu nada do que eu falei, aí você faz assim, como isso é vídeo e fica gravado, você volta e assiste de novo. Dá pra voltar, exatamente. Eu não vou falar de novo, você volta e assiste de novo. O YouTube tem essas estatísticas também. Um vídeo é muito bom, quando o cara tá gostando, ele volta, isso é bom. Ah, tem essas estatísticas. Tem isso. E a Fernanda tá dizendo o seguinte, se o PT fosse mais esquerdo, o golpe teria vindo antes. E aí tinha também a questão de financiamento de campanha, tudo isso. Fala. Mas eu tenho um comentário sobre isso que ela falou. Ah, se o PT fosse mais esquerdo, o golpe teria vindo antes. A gente não pode ter esse medo. A gente não pode ter esse medo. A gente não pode ter medo de ser esquerda, de ter ideias progressistas. A gente não pode ter o medo de fazer, eu vou usar até uma palavra forte, a revolução que o país precisa. A gente não pode ter o medo de se organizar, os sindicatos se organizarem de uma maneira eficiente, etc. Não pode ter esse medo. Não pode ter esse medo achando, mas se fizer isso, seguinte, é o que tem para fazer. Mas aí os caras vão dar o golpe. Então vamos fazer fingindo que a gente não está fazendo. Vamos não sei o quê, mas deixando aqui esse pessoal continuar ganhando só enquanto não dá, gente. Tem que ter coragem. Coragem é uma palavra que vem de coráticos. Coráticos, cor, coração, áticos, ação. É a ação que vem do coração, é fazer o que você acredita de verdade. Então faz o que você... É isso que você acredita? Então faz. Se você pensa assim, você não acredita nisso de verdade. Caramba, você é mais revolucionário do que eu pensava. O pessoal tá espantado aqui nos comentários. Você fez uma análise do governo Lula. Eu queria que você fizesse uma análise do que pode sair desse conjunto de ministros aí que estão agora. O tatu com cobra, né? Só para não perder, a Fernanda respondeu. Eu também acho, mas só aprendemos isso agora. Ela não estava discordando de você, então beleza. Não, e olha só, eu falo isso sem querer aqui, falando assim, estamos juntos aqui na história, estamos acreditando na mesma coisa. Então, um beijo, Fernanda, para você. Repete aí, Gisele, que eu acabei perdendo. Então. Sua análise sobre o que pode vir agora com esse conjunto aí de Paulo Guedes, junto com o presidente da Caixa, junto com o Jair Bolsonaro, com Damares. O que vai dar isso aí? Aí se eu acertar 100% isso aí, eu tenho que ser eleito para mandinar, né? Porque é difícil, esses caras conseguiram, difícil de prever, mas o que eu acho? Para começar, só falando de alguns nomes que você falou, a gente botou para tomar conta da casa um monte de banqueiro, dono de banco. O cara viveu a vida inteira, o Brasil, olha a quantidade de pessoas que são escravos econômicos, endividados, vivem só para pagar juros. Olha a riqueza que os banqueiros têm, tudo da ordem de... Vocês devem ter ficado assustados quando viram que o Amoedo tinha 400 milhões. Eu nunca tinha ouvido falar do Amoedo no mercado financeiro. Então é o seguinte, a pessoa que você nunca ouviu falar tem 400 milhões, ou tem 500 milhões, ou tem 1 bilhão, não sei o quê. Essas pessoas, e aí eu volto para a riqueza, é a areia deles que está faltando para vocês, não se engane, é exatamente ali que está a solução do teu problema. Tá ali, tá com ele a solução do problema. E no Brasil ainda mais legal, quanto mais velho você fica, mais rico você fica. Ou seja, menos você tem como usar a riqueza e mais rico você tá e fica tudo pro teu filho. Não volta nada pro sistema, que a gente não tem imposto de soberança aqui no Brasil. 4% é ridículo. Mas o ponto é o seguinte, quando você pega essa situação que você tem desses amoedos, desses caras no Brasil, etc., de riqueza, a solução, ela tem que ser meio que drástica mesmo. E esse governo colocou os banqueiros, que são os caras que fizeram isso a vida inteira, querendo dizer para as pessoas o seguinte, é ele que vai tapar o seu buraco de areia. Mas como? Vai aparecer uma fada madrinha e vai falar o seguinte, hoje você é um outro homem. Não dá para acreditar no banqueiro bonzinho. Cara, não. O cara não vai ser um outro homem de um dia pra noite, cara. O Paulo Guedes não vai virar um cara legal. Mas não tem a menor chance, não tem a menor... Pra começar, é o seguinte, o Paulo Guedes, eu não posso falar se ele é legal, eu nunca bati um papo com ele, mas eu sei
Eu sei que é o seguinte, todos os lugares onde ele trabalhou teve problema de relacionamento, todo mundo briga com todo mundo. O cara vaidoso pra caramba que briga com todo mundo. Então a gente já viu, eu falei isso antes da eleição, começou o negócio, os repórteres viram nas primeiras entrevistas com ele e os ministros viram nas primeiras papos com ele. Mas qual o grande problema desse governo? O grande problema desse governo é o seguinte. Primeiro, eles não achavam que iam ser eleitos, até alguns meses antes da eleição. Aconteceu vários fatores que fizeram eles serem eleitos absolutamente de uma forma surpreendente até para eles. E o PSL não tem quadro, né? Na verdade, não tem partido. Foi um partido que foi meio que feito ali de ocasião, né? Já era mais antigo, mas eu digo feito de ocasião, usado de ocasião ali para poder, esse projeto de poder aí dos banqueiros, dos donos das empresas, que é o Jair Bolsonaro. E aí, quando eles viram que iam ser eleitos, precisamos juntar uma galera. Que galera a gente vai juntar? Aí, a impressão que dá vendo hoje é o seguinte, vem cá, você também é daquele que, seguinte, quer que teu filho seja macho, não vire gay? Você não gosta de música de baile funk na favela, que manda descer até o chão, não acha que é um absurdo que a gente está acabando com os nossos valores todos? Você também é a favor dos valores da família, que tem que ir na igreja no fim de semana, não sei o quê? Você é contra a corrupção? Então estamos juntos, cara. A gente é do mesmo partido. Então o que une as pessoas que estão ali é uma coisa tão rasa quanto isso. Só que a vida como ela é, isso aí é o seguinte, é 1 centímetro de 1 quilômetro de profundidade da vida. E agora que eles botaram as pessoas juntas que estão unidas pelo 1 centímetro, é o seguinte, tá tendo que cavar mais fundo, que aí tem que começar a fazer as coisas. Aí cavou 1 centímetro abaixo, já viu o seguinte, mas calma aí, cara, o Onyx, ele é o oposto do Paulo Guedes. Eles concordavam que não queriam que o filho dele virasse gay. Mas é o seguinte, o resto tudo eles discordam. Pensa bem, cara, o Paulo Guedes é um cara que odeia o Estado, ele acredita 100% no lucro, tem ódio de servidor público. Mas pegou dinheiro de fundo de pensão. Isso. Pegou dinheiro de fundo de pensão. Aqui é um ponto interessante a gente falar. O sistema ele é capitalista no lucro e socialista nas perdas. Né? Toda vez que é para dividir as perdas e os riscos, é o Estado. Toda vez que é para ficar com os ganhos, é o privado. A gente depois pode explorar esse ponto. Mas então, se você for fazer a figura daquilo que o Paulo Guedes odeia, vai sair quem? O Bolsonaro. O que o Bolsonaro foi? Ele é servidor público a vida inteira. Quem pariu Jair Bolsonaro? O Estado brasileiro. Ele foi a vida inteira servidor público. Então ele é a representação perfeita do que Paulo Guedes odeia, tem ojeriza. E esse cara que tem ojeriza desse é empregado desse, que dá ordem para esse que tem um monte de bilhão a mais do que esse. Não tem como dar certo. Não tem, é uma equação que não tem como dar certo. Zero de chance. Pois é, aí eu vou trazer aqui o superchat da Suzy Cidreira dizendo como é que você vê o avanço do obscurantismo. Essas coisas do tipo Jesus no pé da goiaba, menino de rosa, aliás, menino de azul, menina de rosa. Você gravou um vídeo sobre isso também. Tudo isso que está acontecendo. Isso aí é para encobrir uma agenda econômica ou eles acham que isso aí é uma agenda que tem que avançar no país? Não, cara, tem a ver com a teologia da prosperidade? Não também. vamos subestimar o baixo nível das pessoas que estão no governo. Elas são isso mesmo, elas são absolutamente esdrúxulas, como a gente está vendo. Então, assim, muitas vezes, Freud falava isso, né? Às vezes um charuto é só um charuto mesmo, né? Às vezes a besteira que a mulher falou... A Damares é só uma Damares. Ela não está criando teorias conspiratórias. Se quiser que ela crie uma... Ela é aquilo, né? É aquilo, cara. Então, assim... Agora, isso me preocupa demais, porque meio que vai, de alguma maneira, vai permear, e é o que passa para as escolas, para as crianças, e assim... Me permite contar uma história rapidinho aqui? Permito, mas antes eu vou pedir inscrição no canal. A gente sempre tem que pedir, o pessoal do YouTube fica dando bronca, tem que pedir inscrição na TV 247 e no Eduardo Moreira, né? Vamos lá fazer as inscrições no canal Eduardo Moreira. E agradeço muito a Ana Mafei, que está adorando e mandou um superchat. Diga você. Hoje aconteceu uma coisa especial comigo, assim. E eu acho que queria até falar com vocês aqui. Eu estava vindo para o trabalho, né? E eu só ando em São Paulo, só ando a pé, tá? Eu faço tudo a pé, você viu que eu cheguei aqui um pouco suave. Ele odeia a propriedade, não tem mais carro, não tem mais casa, mora no Airbnb. Não, brincadeira. Não, porque depois vão me cobrar. Mentira que tu tem o carro, foi ele que falou brincando, viu, gente? Porque... E aí eu tava vindo, eu cruzo pelo Parque do Ibirapuera, e aí quando eu tava saindo do Parque do Ibirapuera, eu vi 4 meninos, assim, tipo pivetinho mesmo, que rouba coisa. E eles estavam saindo do parque assim, discutindo com segurança, tacaram um pedaço de madeira no segurança, na hora que eu estava saindo. E eu vi os meninos saindo,
Assim que eles saíram, eles abriram assim para atacar uma menina que estava andando ali, tinha saído toda arrumadinha, não sei o quê, do lugar onde ela estava, que acho que era uma academia ali. E aí saiu, os 3 juntaram, um foi para longe para poder ficar vigiando na rua se alguém ia chegar, que era o mais velho deles. Esse menino devia ter uns 17 anos, tinha um que devia ter uns 15 e os outros 2 uns 12 anos. E aí chegaram na menina, começaram a abordar ela, eu vi aquilo, e aí eu saí do parque, eu falei, cara, não posso deixar isso acontecer. Aí me deu um negócio, eu saí correndo, e o Eduardo Antigo chegaria pegando os moleques. Molecada, sai daqui, eu sou polícia, eu não sei o que, falando alguma coisa assim, fazendo... Vambora todo mundo daqui. Só que eu cheguei, aí quando eu cheguei, eu fui ali pra perto, e vi a menina ultra assustada. Aí eu cheguei assim, falei assim, molecada, vem cá, vocês 3, vem cá. Aí chamei os 3, aí vieram os 3 assim, falei, pode vir aqui que eu quero falar com vocês. Numa boa, pode vir. Aí o outro que estava longe, verificando, que é o cara que normalmente tá armado, cheguei e falei, você também, vem aqui. Aí eu falei, eu tenho que conseguir fazer isso não acontecer. E aí eu cheguei pros 4 e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava ali no parque, e a moça que era a segurança lá do parque chegou e tocou a fita pro outro guarda que tá vindo aqui pegar vocês. Então é o seguinte, ó, vaza pro cara não pegar vocês. Tô tocando essa fita aqui para vocês conseguirem se safar. E aí é o seguinte, em agradecimento, eu só vou pedir um negócio para vocês. Não ganha ninguém hoje de manhã, não. Pô, eu tô dando a fita para vocês, ajudando vocês e não sei o quê. Aí os moleques, não, a gente não tá roubando não. Eu falei, eu sei que você não tá roubando, mas a moça lá que tá achando que vocês estão roubando, não sei o quê. Aí eu cheguei e falei assim, pô, vou trocar uma ideia com o moleque. Aí eu cheguei pro moleque mais velho e falei assim, qual é teu nome? Aí o cachorro falou assim, é Gustavo. Aí eu falei assim, pô, cara, é o nome do padrasto do meu filho. Aí quando eu falei isso, cara, o cara... Ou seja, você estabeleceu uma conexão lá. O cara, ele abriu um sorrisinho. O moleque que tava cheirado, pô, como eu fico com ele. O moleque tava cheirado, o moleque tava pronto pra matar uma pessoa se fosse preciso. E se eu te falar que naquele sorrisinho que o moleque abriu, eu consegui ver, cara, que ali dentro mora uma criança ainda, entendeu? Ou seja, foi a chamada empatia. O cara mora... deixa eu só terminar porque isso é importante. Aí eu perguntei o nome do segundo, teu nome? Aí o moleque falou assim, meu nome é Pedro. Eu falei, pô, é o nome do primo da minha esposa. E o teu? Aí o moleque falou assim, meu nome é José Vitor. Eu falei, cara, esse é nome de moleque que faz sucesso. Aí eu falei, eu quero que vocês 4 olhem no meu olho agora. Eu falei assim, eu prometo pra vocês 4 que, cara, eu vou viver até o último dia da minha vida tentando mudar a situação de vocês. E quando eu falo isso, eu sei que um monte de gente vai olhar e vai falar o seguinte, pô, leva pra casa, não sei o que, etc. Mas ao mesmo tempo eu vi essa semana passada também o vídeo de um moleque numa lancha em Angra dos Reis, um adolescente, que ele pega um celular e grava assim, tá vendo esse celular aqui numa lancha, no iate enorme? Isso aqui é o seguinte, MBR, a mulher de baixa renda, que estava aqui comigo na lancha, esqueceu aqui, ó, tá vendo esse celular aqui? Aqui para você, ó, mulher de baixa renda, e jogou na água. E aí eu sei que muita gente de esquerda vai olhar para isso e vai falar o seguinte, tem que descer a lenha nesse moleque, matar esse moleque. E eu vou te falar que a mesma compaixão que eu tenho pelo Gustavo, eu tenho por esse menino. Porque os dois são vítimas desse sistema desigual que a gente tem. Os dois são vítimas disso que a gente está querendo implementar cada vez mais nas escolas. Porque o pai desse cara do iate é um loser também. É um cara medíocre, que nunca não tem mérito nenhum pelo negócio. Morre de medo de perder. Então, a gente tem que olhar para esses dois caras. Os dois são vítimas desse sistema. E quando eu digo vítima, não é que aí tá vitimizando, tadinho dele. Não é tadinho, pelo contrário. Eu fui duro com o menino hoje. Como eu acho que tem que ser duro com o cara, mas tem que entender o que eles representam, o que causa aquele negócio, senão você vai estar enxugando gelo pro resto da vida, entendeu? É isso que você faz agora, tendo saído do sistema financeiro e agora com uma empresa que gera conhecimento de educação. Mas vamos abrir os livros dele, aproveitando, Gisele, só para a gente rodar, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Então, o Eduardo escreveu, A Vida é Sua, o poder libertador de tomar as rédeas do próprio caminho. Vamos mostrar alguns outros, olha, Encantadores de Vidas, né? Esse livro foi muito legal, foi o livro mais vendido do Brasil durante vários meses. Você também é encantador de e aí você conta como 2 pessoas mudaram suas vidas, é isso? Isso, o Monty Roberts e o Nuno Cobra. Isso, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada um desses livros. O Encantador da Montanha,
o encontro Esse livro é muito legal, vai virar filme agora. Pô, legal. Então você é um best-seller, você é um mega escritor, é engenheiro, economista, escritor. Eu sou roteirista, eu me formei como roteirista. Esse livro é muito bacana. Depois a gente tem uma história sobre ele, mas vai. Branca de Neve Zangado, mas eu queria chegar naquele do sistema financeiro. Esse aí, o que os donos do poder não querem que você saiba. Esse aí que está te fazendo mais famoso aí no mundo financeiro, né? Que transformou você na ovelha negra. Vamos, Investir é para Todos, Eduardo Moreira. Vamos lá. E esse muito livro, recente, cara. São 8 livros. Ó, e aí, só para não perder, antes da gente falar dos seus livros, dessa transformação pessoal, que é importante, para não perder os superchats também, a Bruna Câmara está dizendo, se você vê algum risco de confisco da poupança... Não, zero. Zero, então, beleza. Maurício Bahia, eleito um dos 3 melhores economistas do Brasil pela revista Investidor Institucional, para apontar... Aqui também tem isso, que você foi apontado como melhor aluno da Universidade da Califórnia, é isso? Com 15 anos, Pô, também é estudioso, cara. Então, vamos lá. Então, fala dos livros dessa transformação, porque eu acho que, assim, essa sua... Você falou, é muito difícil as pessoas saírem da gaiola dourada, né? Ou pelo menos da promessa de uma gaiola dourada no sistema financeiro. E aí você fala que se tornou senhor do próprio destino. Conta um pouco. E também o gerador de conhecimento. Gerador de conhecimento. Porque você fala que a ignorância também é uma forma de poder, tirar né? O que o pessoal fazia antigamente quando invadia uma cidade? A primeira coisa que é uma biblioteca, né? A ignorância é uma das maiores formas de poder que existe, né? E esses livros, eles têm uma trajetória, eles também vão se tornando cada vez mais contestadores, assim, né, do sistema. O Encantadores de Vida foi o meu primeiro grande livro. Eu sofri 2 acidentes muito sérios que me levaram a conhecer esse encantador de cavalos nos Estados Unidos e o Nuno Cobra no Brasil, e percebi que o que um usava para domar cavalos, sem violência nenhuma, etc., era muito parecido com o que o Nuno usava para treinar atletas. E falei, pô, por que isso não pode ser usado para a vida das pessoas? Aí publiquei o livro, ele ficou em primeiro lugar muito tempo, em todas as listas do Brasil, e aí comecei a escrever outros livros, e aí esse tema da desigualdade do capitalismo, do mercado, começou a entrar. Então, O Encontro, por exemplo, é um romance de ficção de um cara que sofre um acidente, um cara do mercado financeiro, super bem sucedido financeiramente, super mal sucedido como pessoa, emocionalmente, que sofre um acidente, entra em coma, mas assim que entra em coma, ele não percebe que entrou em coma, porque começa a sonhar no coma, e começa a pensar, pô, eu quase morri, e o que podia ter acontecido da minha vida? Começa a questionar a vida dele toda dentro do coma. Só que do lado de fora, as pessoas vendo ele, falam, esse cara tinha tudo e quase morreu. Caramba, olha, e começa a questionar a vida delas. E as pessoas em torno dele, com ele no coma, começam a conversar, a falar com ele ali que está em coma, né? Aquilo entra e vai modificando o sonho dele. Então, sonho e realidade começam a se misturar nesse questionamento sobre vida, sobre o que é verdadeiramente uma caminhada de sucesso aí. Eu escrevi Branca de Neve Zangado, isso é uma peça de teatro, eu sou roteirista, né? Me formei pela New York Film Academy em 2015, e escrevi uma peça de teatro falando sobre essa questão do preconceito, né? Olha, os nossos contos de... Como é que são os nossos contos de fadas, cara? No final, o que é o final feliz? A menina casa com o filho, o príncipe, né? O que é o príncipe? O príncipe é o filho do Benjamin Steinbrück, é o filho do Gerdau, é o filho do Setúbal, é o herdeiro, né? Então, filho, eu nem sei. Eu bom partido, né? Eu tô falando pessoas que são famosas como grandes industriais, não é nada pessoal com nenhum de vocês, não se sintam ofendidos, né? Vocês individualmente não são meus adversários, a classe é a minha adversária, com certeza. Mas então é o seguinte, a gente ensina desde pequeno para as nossas crianças que é o seguinte, o sucesso na vida é quando você casar com um herdeiro. Então, eu lembro quando eu era no colégio, as meninas falavam, pô, sabe a menina ficou com o filho do não sei o quê. Ele é filho do não sei o quê, ele é dono do não sei o quê. Isso vem ali dos contos de fadas. E eu achava um absurdo, na Branca de Neve Zangado, na Branca de Neve e os 7 Anões, pô, os anões dão uma ajuda pra ela, salvam ela da rainha, dão casa, dão não sei o quê, ficam amigos, contam piada, não sei o quê. Aí, quando ela fica lá enfeitiçada, ela sai do negócio que ela tá quase morrendo ali, que o príncipe nem ajuda, mas o príncipe tá passando ali, aí ela olha pro príncipe, aí o príncipe pega ela e casa. Ela não sabe do príncipe. Ela não sabe se o cara, é gente boa, se o cara é mau, ela não sabe nada. Aí eu fiz uma peça, eu vou vingar esse negócio, eu vou botar ela pra casar com o anão. É a vitória do amor sobre a aparência. E aí botei ela para casar com o Zangado, que era o anão mais zangado ali, né? E foi assim um pouco uma vingança que eu fiz. Não sei se vocês se lembram daquele filme Saltimbancos Trapalhões,
que o Didi é o melhor amigo da Lucinha Lins e no final ela fica com o filho do Barão? Pois é. Eu chorei naquele filme quando eu era pequeno. Didi, não é possível que ela não ficou com o Didi, eu vou me vingar ainda na minha vida e botar ela para casar com o Didi. Eu botei nessa peça, e foi uma peça que foi abraçada pelas minorias, assim, muito que começavam a chorar na peça, etc. E aí escrevi o Vida é Sua, que é uma coleção de artigos, né, que eu falo sobre muitas coisas, tanto espirituais quanto de dinheiro, economia. São 52 artigos ali, por acaso dá um para cada semana do ano. E o Donos do Poder, que foi esse livro que ali eu falei, pronto, vou parar de esconder. As vísceras do sistema financeiro. Vou parar de esconder quem eu sou de verdade, vocês todos vão só conhecer o Eduardo de verdade. E aí ninguém mais faz uma aplicação financeira como fazia no passado. Não, cara, e o legal é o seguinte, que esse é um trabalho meio de Robin Hood, assim, porque o dinheiro que eu ganho dando os meus cursos, aliás, é o seguinte, como é que é o meu modelo de negócio hoje em dia? Como é que eu me sustento? Vendendo meus cursos. Você sabe como eu me sustento. Então é o seguinte, eu não tenho nenhuma propaganda, no meu site não tem banner, eu não deixo nos meus vídeos do YouTube monetizado, não estou sendo contra isso, eu quero que você conheça só como eu faço. Então é o seguinte, eu só falo o que eu acho, e eu vou ter tanto mais gente comprando meus cursos, quanto mais eu acertar. Então eu só dependo de seguinte, estudar e passar conhecimento. E como é uma missão de vida, libertar as pessoas pelo conhecimento, emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Bob Marley falava, emancipe-se da escravidão mental. Como é isso? Eu tenho que conseguir fazer chegar a muita gente. Então é o seguinte, eu tenho a parte que é toda gratuita do que eu faço. Eu tive 100 mil pessoas nesse ano passado que eu comecei, que fizeram meus cursos gratuitos. Esses caras não compram mais COI, que é o Certificado de Operação Estruturada. Certificado de Operação Estruturada é um negócio que nos Estados Unidos, Structure Note, é só dar um Google, você vai ver. Foi banido do mercado. Os bancos pagaram multas multimilionárias. Por quê? Porque o negócio é assim, uma desonestidade intelectual com o cliente. Você faz uma caixa preta, cobra dele uma fortuna, ele fica sem ter menor liquidez naquilo e no final tem uma rentabilidade horrorosa. Nos Estados Unidos, os bancos pagaram multas monstruosas, não vendem mais. Isso foi banido do mercado dos Estados Unidos. Quando vendem ali quase que escondido o negócio. No Brasil, é o produto da moda. Então... Não tem fiscalização? Mas pode, é legal. Então não adianta fiscalizar uma coisa que é legal, né? Então é o seguinte, mas eu mostro para as pessoas, você está fazendo o pior investimento da sua vida. Aliás, investimento é o seguinte, vocês dois aqui, pro resto da vida, gravem isso aqui. Investimento é o seguinte, você tem a poupança privada, que é o dinheiro que as pessoas juntaram. Aí ela pega e põe o dinheiro na sopa de letrinha CDB, LCI, LCA, LF, CRI, CRA, aquele negócio do CDB. Aí pega, põe nesse negócio que vai para outro, que vai para outro, que vai para outro. E o dinheiro tem um ponto final. Ele para num lugar que é o que faz ele aumentar para depois você ganhar um dinheiro a mais. Aí lembra da riqueza que eu falei, você nunca mais vai esquecer o negócio da riqueza. Esse final é o que tem a geração de riqueza. E só duas coisas fazem aumentar essa riqueza. Dívida e ação, só isso. Então 72% do dinheiro que é aplicado no Brasil da poupança privada termina nos títulos públicos, dado do OCDE. 8% termina nas ações, os outros 20% em várias outras coisas, 2% em títulos privados, não sei o quê. Mas 80%, 72% em título público e 8% em ações. Aí, esse dinheiro, essa riqueza que é gerada aqui, é o que tem para pagar o pessoal que está no meio dos bancos, e as pessoas, esse pedaço é fixo da equação. Então eu vou dizer uma frase que eu nunca falei em nenhuma entrevista, mas essa frase vai ficar marcada. Eu estou te falando. O que é bom para você como investimento é ruim para o banco. E o que é ruim para você é bom para o banco. Ninguém nunca te falou isso. E eu estou te explicando por que é. Porque a riqueza gerada é a parte fixa da equação. Então, o banco, para ganhar dinheiro, ele tem que te vender o que é ruim. Ele tem que te vender o que é ruim. Então dá para mudar o sistema por dentro? Não dá. Eu tentei durante 20 anos e não dá. Só dá para mudar como? Ensinando as pessoas. E é isso que eu tento fazer hoje em dia. Eduardo, a gente está em discussão aí de reforma da Previdência, né? E a reforma da Previdência tenta levar as pessoas para um sistema de capitalização, que já foi testado no Chile, tem lá muitas controvérsias. Como é que... E está criando na mente das pessoas, o Estado é tão falido, tão quebrado, que se o cara não for para uma previdência privada, ele vai morrer pobre. O que você diria para as pessoas que hoje estão vivendo esse dilema? Tem que fazer minha aposentadoria, meu, sei lá, VGBL, PGBL. Não, eu acho o seguinte, que você tem que poupar, você tem que poupar, né? Então, não se endividar, não cair nessa armadilha de se tornar um escravo financeiro e pensar que o pouco todo dia, no final das contas, vira muito, né? Eu brinco o seguinte, se um casal que joga bolinha no farol ali, cada um juntar R$30 por dia e aplicar no Tesouro Direto nos títulos longos, com a taxa média que você teve dos títulos longos ao longo dos últimos anos, em 15 anos eles juntam R$1 milhão, com risco zero, porque é o título público, né?
considerar risco zero dentro de um país, claro, o título público. Então é o seguinte, é você conseguir poupar um pouquinho para se livrar dessa escravidão dos bancos. Esse negócio da capitalização, o que os bancos querem? Eles querem gerir a Previdência. É tão óbvio quanto isso. Os banqueiros foram para lá para o governo, os banqueiros querem que eles sejam gestores de negócio, porque existe uma taxa de administração, uma taxa de performance, etc. Eles querem pegar um pedaço desse bolo em cima das pessoas. Agora é o seguinte, a gente não entende, gente, o que eu, assim, para falar com detalhes sobre Previdência, eu quero estudar mais sobre o tema, mas eu entendo o suficiente para poder ter uma discussão sem ser muito profunda, mas que não seja rasa também. As pessoas têm que entender o seguinte: ao invés de falar da nossa bolha, que eu me coloco nessa bolha, do asfalto, da Faria Lima, do Rio de Janeiro, de Ipanema, não sei o que, etc., você pensa o seguinte: um cara hoje de 55 anos, que trabalha na roça, que não conseguiu nunca fazer a faculdade, não sei o que, etc., esse cara foi demitido. Esse cara vai fazer o que da vida? Me diz. Ele vai mandar, para começar, que currículo? Que ele não sabe nem escrever, ele não sabe nem o que quer dizer um currículo. Vai mandar para onde? Eu vou mais além. Você que está assistindo muitas vezes, que tem 60 anos, tá? Você hoje em dia, se perder o seu emprego, se você estiver empregado, você sabe qual a facilidade de você arranjar outro emprego? Então, o que as pessoas não entendem, e aí eu vou voltar para o conceito, é que existem mecanismos dentro de uma sociedade para fazer com que o elo mais fraco da sociedade seja o mais forte possível. Porque todo grupo é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso, numa sociedade tribal, era muito fácil de você perceber. Que se você tinha 10 pessoas, estava muito claro ali que se 5 morressem de fome, a sociedade era muito mais frágil, porque tinham 5 pessoas a menos para caçar, para ter caça para todo mundo. Tinham 5 pessoas a menos para defender esse grupo de quando vinha um invasor, etc. Hoje a gente vê 5 morrendo de fome, as pessoas pensam, e é uma idiotice pensar isso, que beleza, vai sobrar mais pra gente. Elas não conseguem entender que elas são tão fortes quanto o elo mais fraco da corrente. Então, o que existe desse welfare, que essa rede de proteção social, é o seguinte: é fazer com que o elo mais fraco, fragilizado, com algum problema, ele tenha o mínimo de condição para continuar sendo um defensor da nação, do grupo de pessoas que estão ali, e esse grupo seja o mais forte possível. Muito bom. Deixa eu ler o comentário aqui da Rayane Paula, dizendo: esse cabra macho está falando tudo que eu gostaria de falar se tivesse oportunidade. Principalmente na fala que ele diz: a gente tem que fazer o que o coração pede e ter coragem de fazer uma revolução, mandando lá de Fortaleza, no Ceará, esse comentário. E a Paula Meniconi está dizendo: a Mara Luque já disse que banco é o pior lugar para se deixar o dinheiro. O que você pensa das cooperativas de crédito, que tiveram um crescimento muito grande em pouco tempo, né? A gente está avançando aqui no horário. Quando você sentir, fala, estamos aí. Não, tranquilo. Eu só acho uma coisa, gente, só cuidado. E eu não estou falando sobre a Mara, não. Uma coisa que eu vou falar para vocês sobre o que eu falei, e eu não estou falando isso para você só me seguir, não, até porque eu vou estar errado muitas vezes na vida. Eu li uma coisa no livro americano que eu acho espetacular, né? O cara falou: toda vez que eu olhei 5 anos para trás da minha vida, falei, caraca, eu estava errado em tudo que eu pensava, então provavelmente o que eu penso hoje está errado também. Então isso te faz ser mais humilde, né? E querer ouvir mais as pessoas, etc. Mas cuidado quando vocês virem as informações financeiras que são passadas para vocês e as dicas financeiras que são passadas para vocês. Olha quem está patrocinando a pessoa, entendeu? Porque assim, eu tentei dar um Google para falar de COI no Brasil, ninguém fala mal de COI. Aí você vai ver quem são os maiores patrocinadores, tanto dos blogueiros, youtubers, sites, etc., hoje em dia de finanças do Brasil. São os bancos e corretoras. É por isso que isso é um controle da informação que você recebe. É um controle. Sabe quantas pessoas têm coragem hoje em dia de fazer o que vocês estão fazendo? De me chamar para uma entrevista ao vivo? Ninguém. Ninguém me chama para entrevista ao vivo. Quando você falou dos patrocinadores, me lembrou uma questão importantíssima. É por isso que é tão importante construir um meio de comunicação financiado pelos próprios leitores. Por isso que a gente tem assinado. São os meus cursos. É exatamente isso. Você foi para algumas entrevistas, né? Não voltou mais. Não volta. Os caras morrem de medo. Fala, o que é esse... Deixa eu só aproveitar a audiência para fazer a nossa propaganda. Então, quem quiser apoiar a TV 247, brasil247.com/apoio, né? Que são as assinaturas solidárias. Os jornalistas pela democracia, brasil247.com/democracia, podem ser membros do canal também, muito importante, muitas pessoas já são membros do canal aqui dentro do próprio YouTube, e o Eduardo também vende os cursos dele, tem lá, vamos lá fazer as inscrições. edumoreira.com.br. Tem o site edumoreira.com.br e tem o canal no YouTube que é Eduardo Moreira. Eu sei que a gente está avançando, e aí eu vou te trazer a questão aqui do Cláudio,
O que você acha da posição dos Estados Unidos, que tem um discurso para fora, um discurso protecionista e fomenta o liberalismo nos países de fora? Os Estados Unidos é bom barato, a gente déficit brasileiro, não sei o quê, o déficit americano esse ano vai fechar, no ano passado vai fechar quanto? 850 bilhões de dólares, né? O déficit brasileiro vai fechar em quanto? Em 40 bilhões de dólares. Ah, mas lá é muito maior do que o Brasil. O déficit é 20 vezes maior, o PIB é 10 vezes maior. Então, em relação ao PIB, o déficit lá é muito maior do que o brasileiro. Ah, mas a dívida lá é menor. A dívida lá é acima de 100% do PIB, no Brasil é em torno de 80% do PIB. Como é que os Estados Unidos conseguem financiar isso? Só tem um jeito, mandando os outros países gerar superávit para poder bancar o déficit dele. Então, assim, tem coisas que são tão fáceis das pessoas entenderem, entendeu? É um montinho de areia. Um montinho de areia para criar um monte, não tem que fazer buraco no outro. Então, o meu sonho de vida era ter não só a progressividade de imposto dentro de um país. No meu mundo ideal, a gente teria uma progressividade de imposto mundial. Ou seja, os Estados Unidos teriam que pagar um imposto para poder fazer com que na Zâmbia, no Sudão, na Etiópia, nesses países, você jogasse areia dos Estados Unidos para esses países. Isso seria o meu mundo ideal. E no meu mundo ideal, gente, tem monte e tem buraco, tá? Não é um mundo plano, não. Meu mundo ideal, você chega na Holanda, eu perguntei para um amigo meu, quantas pessoas tem aqui de 500 milhões de euros? O cara falou, ninguém. Ninguém. Pô, no Brasil quantas pessoas tem de 5 euros? Ninguém também. Agora, quantas pessoas tem de 50 milhões de euros? Tem bastante. Quantas pessoas tem de 5 mil euros? Todo mundo, porque tem renda mínima lá de 1.200 euros, se não me engano. Então, assim, o meu mundo tem essa possibilidade. Você quer ter um carrão porque trabalhou, quer dedicar sua vida só ao trabalho? Beleza, você pode ter teu carrão, pode ter teu iate, pode ter não sei o quê. Entendeu? Agora, o que não dá é você quebrar a matemática, porque eu vou pular para cima e quero continuar indo para cima. Pulou para cima e vem para baixo, é a lei da gravidade. Então a matemática diz o seguinte, fez um monte muito grande, tem buraco do lado. E aí eu só estou falando o seguinte, vamos calcular qual é o tamanho do monte para que o buraco não seja... Tem 4 coisas que acabam com desigualdade, né? Guerra, revolução, pragas ou colapso de uma sociedade. Então, são as coisas que acontecem. Você pode dizer se é causa ou consequência. Eu acho que é até mais consequência. No momento que a gente chega na história, numa desigualdade tão grande, acontece uma dessas 4 coisas e faz com que... Porque ela ataca a propriedade privada, ela ataca as terras, os donos das empresas, não sei o quê, e acaba forçando que seja feito isso. Os Estados Unidos e Inglaterra, na década de 20 e ali depois da década de 40, você sabe quanto que era a alíquota máxima de imposto de renda lá? Na década de 20, 70%, mais de 70%. Na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos acho que era 92%, 93%, na Inglaterra 98% a alíquota maior. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, estamos destruídos economicamente por causa da guerra. Não tem areia no parque. Então é o seguinte, está proibido o monte ser acima desse tamanho. Acima desse tamanho é zero. Aliás, não pode. Curiosa, os bilionários americanos que passaram a amar a filantropia, não foi só porque eles são bonzinhos, é porque tem imposto sobre herança que é pesado lá também. Então, não, totalmente. Aí ficou legal ser bonzinho. Não, e o imposto sobre herança é uma coisa tão óbvia para mim, assim, você conseguiu juntar o teu monte desse parquinho de areia. Não foi você que criou a riqueza que você tem. Quem criou a riqueza foi um monte. Então é o seguinte, você juntou, agora você morreu, joga de volta pra galera brincar. Aí posso falar uma coisa um pouco mais polêmica agora? Pode, lógico. Por favor. Esse negócio de filantropia que a gente tá falando, né? Eu tenho um cuidado enorme quando a gente fala desse negócio de ficar só na filantropia. E eu tomo um cuidado quando eu falo, porque eu sei da importância de ganhar um prato de sopa para quem não tem um prato de sopa. E eu sei da importância de ganhar ali o mínimo de ajuda da aula que você está dando para o cara que não tem a aula. Então, eu tomo todo esse cuidado de não jogar contra essa pessoa que tem aquilo que faz toda a diferença na vida dela. Mas também tem o outro lado, que é o seguinte. Por que hoje em dia você vê tantos ricões do Brasil fazendo a doação, a generosidade, indo lá no Natal ou na Páscoa para dar o vinho de Páscoa para as crianças? Por que você tem tanto isso? Algumas pessoas vão falar, é porque o cara vai comprar um indulto de consciência, né? Para o cara poder dormir com o travesseiro, não sei o quê, e poder continuar fazendo as barbaridades dele. Eu acho que vocês nunca ouviram alguém falar esse negócio, eu acho que é mais do que isso. É uma domesticação do cara que tem a energia para fazer a mudança. Porque o cara que ganha um prato de sopa e o vinho de Páscoa, ele não queima pneu na rua. Esse cara está domesticado e não vai fazer isso. Ele não vira colete amarelo, então é isso. Ele não faz isso. Então é o seguinte, eu acho que a energia, e eu não estou defendendo queimar pneu na rua, mas
A energia do cara que chega ao ponto de queimar pneu na rua, essa energia é importantíssima para o país. Porque é essa energia que tem que ser canalizada e agrupada da forma certa para, de uma maneira não violenta e pacífica, fazer essa pressão que precisa fazer. É greve, é movimento, etc. Como é que foi que Suécia e Noruega fizeram a grande mudança e se tornaram 2 dos 5 países mais bem-sucedidos do mundo? Os 2 estão entre os 5 melhores IDHs do mundo. Como? Noruega é primeiro, por acaso. Estavam entre os países mais pobres da Europa. Noruega, a taxa de pobreza maior que tinha de todos os países nórdicos. Noruega ficou independente em 1905. Era um país que foi governado pela Suécia, foi governado pela Dinamarca. Era um caos. E aí o que aconteceu ali na década de 30, nos 2? Os caras começaram com os movimentos sindicais, com as greves, etc. Países que eram governados pelos liberais e pelos conservadores. E aí os sociais-democratas, os trabalhadores, com as greves, que aí teve aquele negócio, teve confronto, teve não sei o quê, mas era, a princípio, um movimento absolutamente pacífico. Até por isso eles romperam com a Internacional Comunista. Eles romperam com Lenin porque eles eram contra a violência da história. E aí os trabalhadores pegaram, tomaram poder e falaram o seguinte, olha, tem que ter, o bem é público. Então tá, então o Estado tem que fazer parte do negócio, interferindo, entendeu? E aí fizeram os países mais iguais. Qual o objetivo de vocês? A gente tornar uma sociedade mais equalitária possível, pleno emprego, aqui no país, e a rede de welfare, de faculdade grátis para todo mundo, saúde grátis para todo mundo, não sei o que, fizeram esses países. Eduardo, muita gente pedindo para você voltar aqui outras vezes, né? É uma demanda assim, teve pedido de comentários semanais. Comentários semanais, diários, praticamente. E aí é o seguinte, quando a gente tiver o Eduardo de novo, a gente vai fazer já, só vamos trazer as perguntas de quem quiser previamente, porque é muita coisa. Depois que ele estudar a dívida pública da Fatorelli... Temas específicos. Vou deixar para você e você fazerem suas mensagens finais. Faz suas considerações finais. Né? Não, gente, às vezes eu me empolgo muito quando eu falo as coisas, e isso é uma paixão muito grande, né? Eu vivo falando, eu gosto de pegar a etimologia das palavras, paixão vem de patis, né? Que quer dizer sofrimento em grego. E conhecer a forma como as coisas funcionam me trouxe um sofrimento muito grande na vida, né? Eu escrevo no Donos do Poder que o que me fez escrever esse livro foi quando eu tive uma cirurgia que eu fiz deu errado, eu quase morri, estava internado no Sírio-Libanês, e quando eu fui ver, eu estava ali com 10 enfermeiras, num quarto mega de luxo, não sei o que, quase morrendo, mas com uma mega estrutura. E a filha do meu caseiro teve uma apendicite de 12 anos, ele me ligou lá no hospital e foi para um hospital público. E aí esse cara ficou 4 dias sentado naquela cadeira azul de plástico, sem ir para casa, esperando a filha dele ser atendida com uma apendicite. E eu no Sírio-Libanês, com toda a estrutura que eu podia ter. E aí eu comecei a falar, quem está pagando meu Sírio-Libanês? Quem está pagando não sou eu, porque eu não gastei um centavo aqui. É o plano de saúde. Falei, mas quem paga o plano de saúde? É a empresa. Falei, mas será que é a empresa? Não, porque a empresa põe isso como um dos custos que ela tem para poder passar para o cliente que compra os produtos da empresa. O que a minha empresa vende? Vende fundos de investimento. E quem é um dos caras que aplica nos fundos de investimento da minha empresa? O meu caseiro. Então eu cheguei à conclusão que aquele cara que estava esperando na cadeira azul de plástico 4 dias a filha ser atendida, era o cara que estava bancando eu ter aquelas 10 enfermeiras me atendendo. E eu falei o seguinte, eu não consigo conviver com isso. E foi quando eu escrevi aquele livro. Então esse sofrimento que me faz ser apaixonado por essa missão de vida que eu tenho hoje. Então isso que eu prometi para os meninos hoje, eu fiz questão de olhar no olho deles para ele ver que eu estava falando de verdade. Isso é uma missão de vida agora. Levar o conhecimento para as pessoas, para que elas possam tomar as decisões que elas quiserem na vida delas. Mas eu acho que quando elas olharem na janela e conseguirem perceber que a pessoa que está fazendo aquela roupa está sendo chicoteada e acorrentada, ela não vai mais comprar aquela roupa. Perfeito, inspirador, eu diria, essa entrevista. Muito, muito boa mesmo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. O Eduardo é nosso vizinho aqui, a gente vai trazer ele mais aqui para a gente bater papo. Se elas puderem, e gente, eu falo uma coisa que é o seguinte, o dia que eu tiver 5 milhões de inscritos no meu canal, eu consigo acabar com o COI em 1 mês no Brasil. E ninguém mais vai ser. Eu consigo, todo mundo vai ficar sabendo, e quando souber não vai fazer. Não, mas... Então ajudem com os amigos de vocês, tanto aqui pro 247, como pro meu canal também. Avisem, vamos fazer assim
um esforço pessoal mesmo para poder divulgar esse negócio. O pessoal não quer saber do fim do COI, não. Você tem que falar assim, ó, quando eu tiver 5 milhões de inscritos no meu canal, eu faço a Revolução Brasileira. Não, e tem aí você faz rapidinho. É legal você ter falado isso, que eu lembrei de uma coisa. Você está falando para um público que é de esquerda, né? Não, todo mundo que assiste o 247 praticamente já tem ali a sua visão política, mas você é um cara que era banqueiro, que veio de outro lugar. Não, isso é o que eu acredito. Então, mas aí você acha que você traz esse conteúdo para pessoas que pensam fora da esquerda? Você sabia que o que eu mais recebo hoje em dia é e-mail das pessoas falando assim, cara, olha só, eu pensava de uma maneira completamente diferente até você me trazer os dados. Eu pensava? Porque eu pensava, não é que assim... Essa pessoa que você convenceu não assiste o 247, mas ela te assiste. Hoje, um cara que sempre foi um dos meus melhores amigos, mas o cara que eu mais discuto política, o cara que eu briguei a vida inteira, o cara que a família dele teve que sair da Argentina por causa da ditadura na Argentina, foi ameaçada, vive no Brasil, um cara foi sempre muito de esquerda. Eu briguei a vida inteira com esse cara. E hoje, a gente conversa, ele fala, cara, vou te falar, eu tenho uma história de família de esquerda, mas eu queria, um dia me explica como você conseguiu fazer a mudança, porque para mim é tão importante ver uma pessoa Agora que eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Não sei se vai te chocar, mas você pega lá aqueles manifestos que em geral falam para os trabalhadores se libertarem das suas correntes. Tá cheio de rico infeliz. Tá cheio de rico infeliz querendo se libertar, querendo ser mais generoso, querendo sair desse mundo. Você sabe qual é o meu objetivo? Você tem que libertar de vida, libertar os ricos. Libertar os ricos, mas eu tenho outro objetivo de vida. Que aí, quando a gente conseguir fazer além isso... de acabar com o COI. Quando a gente conseguir, além do COI. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai mudar o país. Quando a gente conseguir reunir a classe média à classe pobre. A classe média, ela se uniu à classe que explora ela para poder ter o que tem, que é a classe rica, e criminaliza a classe pobre. As pessoas sabem, os donos das empresas, eles sabem que o dia que a classe média se reunir com a classe pobre, eu digo reunir porque a princípio elas são vítimas da mesma coisa, então elas teoricamente são conceitualmente unidas, mas elas estão separadas no Brasil principalmente. Se eu conseguir um dia reunir essas duas, explicando para elas os conceitos, a gente muda esse país. É isso aí, já tem aqui, volta Eduardo, com isso a gente encerra a entrevista de hoje. E agradecemos um abraço a todos vocês. Muito obrigado. A gente tem programações aí para ir tocando. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Oi, pessoal, eu sou Márcia Tiburi. Eu quero convidar vocês para fazerem uma doação para a assinatura solidária do 247. Do jeito que a comunicação brasileira, que os meios de comunicação têm sido sequestrados por um pensamento autoritário, é muito importante a gente sustentar esse parâmetro democrático do 247. Faça a sua doação, seja generoso dentro das suas possibilidades e esteja junto com a gente nessa luta por democracia no Brasil.